Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Attention, Parar para Vender fans. Near Business School in Barcelona is where neuroscience meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise. Bem-vindos a mais um Parar para Vender. Desta vez vamos receber Vasco Rosa Pires, sócio fundador da VR2P, consultor, coach empresarial e palestrante. Bem-vindo, Vasco. Tudo bem contigo? Tudo bem, Eduardo. Obrigado, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É uma honra poder participar deste teu podcast. Já tenho vindo a acompanhar há algum tempo, tens tido aqui convidados com informação espetacular e hoje estar aqui é um prazer. Muito obrigado. Nada, Vasco, eu é que tenho que te agradecer. A tua empresa já existe desde 2016, não é? Muito com esta ideia de colocar os métodos e estratégias de crescimento nas empresas. Mas queres explicar um bocadinho a atividade da tua empresa? Posso explicar. Portanto, eu sou engenheiro mecânico de formação. Comecei a minha carreira na indústria e depois nas tantas, naquilo que foi o meu papel na indústria, não só em Portugal como no Brasil, estive no Brasil, fui-me percebendo que aquilo que eu mais gostava de fazer era pegar nas equipas e estruturá-las para dar resultado, fazer as coisas crescer. E então, um bocadinho nesse sentido, comecei a fazer formação nesta área, uma área também um bocadinho mais comportamental, mais na área da liderança, depois do trabalho de equipa, depois das vendas e como é que eu potencio isto, e pronto, me apaixonando cada vez mais e decidi vir para Portugal e abrir a minha empresa, de fazer precisamente isso, de pegar nas equipas, pegar nas empresas e ir um bocadinho contra às vezes aquela ideia que se tem, com esta equipa não dá. Não, claro, com esta equipa dá, às vezes é preciso alinharmos e termos uma estratégia e seguir a estratégia. E olhar para os números, que é o que vamos fazer hoje, e olhar para os números. E abri a minha empresa e aquilo que tenho vindo a fazer é um bocadinho isto. É pegar nas empresas, às vezes levar-lhes números, e eu brinco hoje nas empresas, meus clientes acabam por estar muito na parte da gestão estratégica, mas normalmente entrar pelo lado das vendas, é trazer alguns números às vendas para que as coisas cresçam, as pessoas, não, é isto que tem que acontecer. Agora falar isto a esta empresa, para que a empresa consiga responder às vendas que estão a crescer. E tem sido a missão da VR2 e do Vasco, tem sido assim. Infelizmente tem corrido bem, já lá vão 9 anos desta batalha, vamos chamar assim, desta luta no mercado, e tem sido bom. Muito bem. Olha, Vasco, hoje aqui nós trouxemos aqui para discussão a questão do CRM, não é? Esta ferramenta tecnológica que, tal como quando eu apresentei, eu disse que era uma ferramenta amada por uns, odiada por outros,
isto não, há gostos para tudo, principalmente para quem trabalha com a ferramenta. Mas para quem ainda não conhece, consegues-nos explicar assim de uma forma simples o que é o CRM? Sim, começar também só por te dizer, sim, realmente também sinto isto, é amada por uns, odiada por outros. Não quero estereotipar demasiado, mas percebo que as empresas hoje mais jovens e com equipas mais jovens, já nem sequer se põe em causa não ter este tipo de ferramentas, não é? Eles já nasceram com este tipo de ferramentas mais para a minha geração. Admito que ainda às vezes ainda vai ser um desafio fazer esta transição do que é o Excel, não é? Para aqueles que não era a folha de papel, não é? Depois para o Excel e agora para o CRM. O que é isto do CRM? Portanto, o nome é Customer Relationship Management, ou seja, é um gestor da nossa relação com os nossos clientes. E aparentemente, ou de uma forma simplista, poderia-se pensar que era uma base de dados, não é? Uma simples base de dados, mas é muito mais do que isso. É uma ferramenta estratégica que nos permite definir, organizar toda a comunicação com os nossos clientes, toda a nossa gestão com os clientes, desde os primeiros contactos, desde a definição dos primeiros contactos, a sua fidelização e depois a sua manutenção. E eu acho que veio completamente transformar a forma como as empresas se relacionam com aqueles que são os clientes, e também com aquilo que é a equipa comercial, a sua equipa comercial, e isto pode impulsionar os negócios à séria. Portanto, eu acho mesmo, acho que podemos surpreender o nosso cliente e superar os nossos resultados. Eu costumo dizer isto com esta ferramenta de CRM. Em termos um bocadinho mais práticos, o que é que isto permite fazer? Duas coisas. Obviamente permite centralizar toda a informação relativa ao cliente, não é? Tudo que é informação sobre o cliente está num único local, aquilo que se pode chamar um perfil 360, todo no mesmo sítio. Podemos ter disponível todo o histórico de ações com o cliente, e isto é também uma das grandes mais-valias que eu vejo no CRM. Obviamente que depois também obriga alguns cuidados com o CRM, vamos abordar isto, mas sim, permite-nos ter todo o histórico presente, permite-nos fazer uma segmentação que a seguir nos vai tirar ações, ter uma abordagem muito mais eficaz, permite-nos otimizar os processos de venda. E depois também, de certeza que nos vamos alongar, porque esta é uma parte engraçada, a gente perceber que um CRM eficaz obriga-nos literalmente a ter muito bem pensado o nosso ciclo de vendas, mas depois também nos permite perceber se aquele ciclo de vendas está a funcionar para aquele segmento ou não, ou se temos que afinar. Permite-nos trabalhar o chamado funil, o tipo de funil de vendas, que nos permite olhar para os vários processos, as várias etapas do nosso funil, e ainda nos permite quase, aquilo que eu às vezes com as equipas comerciais, o vosso CRM permite quase a vossa agenda do dia-a-dia, é aquilo que vos dá as tarefas do dia-a-dia, porque temos um pipeline que nos permite perceber a evolução da situação que nós temos no nosso dia-a-dia e perceber o que os comerciais têm que fazer. Portanto, às vezes a motivação para fazer algumas coisas é meio sobrevalorizada e o pipeline do nosso CRM não nos deixa ficar pela motivação de está aqui, tem que ser feito. E isto tem alguma força, é uma ferramenta muito eficaz para efetivamente fazermos. Permite-nos hoje, o CRM tem automação a sério, portanto, permite-nos com essa automação termos um aumento de produtividade brutal, porque muitas coisas que os comerciais se queixam, eu depois tenho que ir mandar o e-mail, eu tenho que fazer o follow-up, permite-nos ter isso tudo automatizado. Há um monte de coisas que ficam garantidas com essa automação, que vamos poupar tempo para fazer outras coisas mais importantes e permite-nos ter dados que nos vão permitir tomar melhores decisões. Porque temos os dados todos compilados, não temos de perder tempo a compilar dados, se preencher RM, obviamente, os dados estão lá, nós só temos que os extrair e depois tomar decisões com base no que estamos a extrair, vamos em tempo real. Para se lembrar, a 15 de dezembro, não estou a fazer os números do ano, agora estou desgraçado. Não, todos os dias pode olhar para aquilo e os dados estão compilados. Portanto, todos os dias nós
ter esse pensamento, que não seja todos os dias, que seja todas as semanas, mas permite-nos, pronto, a gente saber quanta, não é? Eu às vezes brinco, é quase como um efeito GPS. Eu hoje, se for a uma grande cidade, mesmo que eu conheça o caminho, eu ligo o GPS. Se houver acidentes, se houver no curso, o GPS vai-me avisando quando desviar. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Se eu tiver o meu CRM ligado, é o meu efeito GPS. Eu consigo ir-me movendo, ou acelerar, ou abrandar, conforme o caminho, não é? Este caminho pedido ou não. E, portanto, mesmo em termos de tomada de decisão, é uma ferramenta mesmo importante. Portanto, eu diria que são estas as principais vantagens e características de eu ter um CRM. Assim, vou consultando as minhas casas para não deixar nenhuma informação escapar para quem me está a ouvir. E bem, Vasco, olha, há uma questão, e nós quando falávamos, muitas vezes é uma ferramenta que é amada por uns e odiada por outros. Aqui o odiada tem a ver aqui com uma coisa que é o quê? Tem a ver que obriga, embora dá um ano para cá já não é totalmente obrigatório, mas obriga que haja uma atualização dos dados por parte dos vendedores e por parte dos usuários, não é? Agora, o que muitas vezes acontece é o quê? É que as empresas veem um CRM, olham para o CRM como um software para armazenar dados. Aquilo que eu gostaria de perceber, Vasco, na tua opinião, que outros recursos, que outras funcionalidades é que um bom CRM oferece e que podem ajudar naquilo que é impulsionar as vendas, ou seja, irmos além daquilo que é o básico, não é? De só colocarmos os dados, de só colocarmos a visita, não é? Aquela coisa muito que os vendedores às vezes é uma chatice, porque têm que fazer o relatório do dia, da semana, e não percebem muitas vezes porquê, não é? Portanto, basicamente a pergunta que eu te faço é que outros recursos, que outras funcionalidades, para além de armazenar os dados do cliente, nos permite o CRM? Então, é assim, vou começar por essa picardia de, o pessoal queixa-se muito de ter que fazer os relatórios e falar um bocadinho daquilo que vejo. As pessoas, é quase como aos processos da qualidade. As pessoas olham para os relatórios como, agora tenho que fazer isto, e não fazem em tempo real, esperam pelo fim do dia e fazem aquilo, muitas vezes veem como um trabalho fora de horas, às vezes deixam acumular para o fim de semana e depois é uma seca. E põem aquilo para encher chouriços, para dizer que se encheu, e aí não passa de um sistema de dados de informação que não serve para nada, que foi perda de tempo, porque provavelmente nunca ninguém vai conseguir analisar, ou não vai ver. Portanto, isso tem pouco valor. A meu ver, a mais-valia que vem muito para além do que é recolher a informação. Ele recolhe a informação para que nos permita tomar decisões com a informação recolhida. É aquilo que ele permite fazer que é a grande mais-valia, porque senão o Excel funcionaria perfeitamente. Não é? Claro. São as interligações e a forma como ele está atualizado em tempo real que nos permitem tomar outras decisões. Decisões que depois nos vão trazer resultados. Decisões em termos de quê? Permitem-nos verificar, acompanhar todo o ciclo do cliente e nós percebemos que neste ciclo de cliente está a funcionar bem, se as leads que nós estamos a escolher estão bem qualificadas para este ciclo, permite-nos ter todo o registro e fazer todo o registro das interações com o cliente estarem acessíveis para que eu, antes de ter com o cliente, antes de comunicar com ele, saiba exatamente como é que foi a comunicação anterior e poder adequar, poder saber, olha, a comunicação anterior funcionou ou não funcionou, como é que eu fiz, como é que eu posso fazer agora? Deixa de estar na memória. Não é? Também, há 30 anos geria-se a produção de cabeça. Eu lembro do meu primeiro patrão dizia, que não é prodigiosa e é fundamental, não nos cabe na cabeça. Hoje temos softwares para gerir a produção e o planeamento de produção. Não podemos, nas vendas, não fazer também este salto. Portanto, precisamos deste software que basicamente nos permite gerir toda a interação com o cliente sem termos que estar a agir de memória. Depois permite automação de e-mails. Portanto, os e-mails
podem ser todos, a gente só tem que pôr lá o nome, dizer quem é o cliente, e ele próprio com a inteligência artificial vai aos dados de CRM, para toda a informação, constrói o e-mail e envia. Portanto, isto fica, a nossa tarefa facilitadíssima. E sabendo que há comerciais que às vezes enviam 150 e-mails por semana de prospecção, às vezes mais, e isto tudo de forma automatizada, com meia dúzia de cliques, se calhar com meia hora, e vão esta quantidade toda de personalizados. Mandar um e-mail igual é uma coisa, mas personalizado é outra. Permite-nos ir de marketing para várias campanhas de marketing e ter vários funis e perceber que funis estão a dar mais resultados e menos resultados. Permite-nos analisar em tempo real todas estas métricas e até chegar ao limite. Alguns permitem que faça completa gestão das redes sociais, são a medição de interação e quais é que funcionam melhor e funcionam pior. Tudo isto o CRM pode nos ajudar. Muitas vezes temos desde o pipeline das vendas, em que temos o acompanhamento visual das etapas do funil, a gestão das oportunidades, portanto perceber como é que negociações é que estão em andamento, quais é que estão para vir, quais é que já ficaram fechadas. Em termos de previsibilidade de venda, é uma máquina, porque nós, e com a junção de inteligência artificial, nós conseguimos perceber nestes clientes quais são as taxas que eu tenho este cliente. Ora, se eu tenho proposta para este cliente, esta proposta contribui com X% de probabilidade de taxa de fecho. Então eu tenho em tempo real uma análise do que é que pode fechar. Ora, eu passo quase a adivinhar o futuro e saber o que é que eu vou vender. Claro. Eu sei que alguns clientes às vezes estranham até que ponto é que isto pode ir. Chegar a este patamar é exigente, sim, mas é aqui que podemos ir se calhar ir um bocadinho para além disso. Propostas comerciais, envio de propostas comerciais todas do CRM, em que nós conseguimos perceber que partes da proposta que agradaram mais ao cliente, menos ao cliente. Eu às vezes brinco, mas imaginem os vossos clientes abrem uma proposta e vocês recebem uma notificação a dizer que abriu a proposta. E aquilo automaticamente, passados X minutos, enviam um e-mail a falar de nós ao cliente. E nós, no dia a seguir, ligamos a perguntar, então, como é que isso é? E o cliente acha que aconteceu por acaso, não é? Claro. E isto é absolutamente espetacular. Os CRMs hoje permitem uma automação de tarefas, desde a criação de leads, todas essas coisas. Eu brinco muitas vezes, eu tenho uma memória terrível, tenho que apontar tudo para fazer. E quando não aponto, depois já é uma preocupação. Ora, com estes sistemas de CRMs, a verdade é que a gente não precisa de se preocupar em não se lembrar de coisas, eu lembro-se por nós. Portanto, eu poria quase como vantagem mais coisas, ferramentas de atendimento ao cliente. Hoje os CRMs permitem-nos ter sistemas para que o cliente possa tirar tickets de atendimento, se for o caso do nosso serviço. Okay. Podemos ter já a base de conhecimento que o cliente pode ir e pesquisar, que a gente lhe pode dar material que sabe que precisa. Sei lá, às vezes, exemplos que tenho ajudado a implementar, por exemplo, com a questão dos certificados de material, certificados das máquinas, o cliente ir e ele sabe as máquinas que ele comprou e tem lá os certificados anexos, ele tem que lá ir buscar. Claro, obriga-nos a nós também a ter direito, mas esse também é o processo, também, não é? É uma ferramenta que, ao ajudar-nos a ter direitinho, ajuda o cliente a poder ir lá e buscar aquilo. É uma segurança para o cliente muito engraçada. Permite, hoje já as CRMs que têm os chatbots a funcionar, já permitem fazer todos os índices de satisfação e ir fazendo o lembrete automático ao cliente, para que o cliente responda. Uma parte muito importante hoje nos CRMs, a integração com outras ferramentas. A maior parte destes, alguns já têm integrações que já são nativas, portanto eles já têm parceiros com outras ferramentas, outros não, mas têm APIs de comunicação que permitem fazer ligação com o ERP, portanto, que é o sistema integrado de gestão da empresa, quer com os telefones, com os VoIPs, quer com Slacks, quer com WhatsApps e afins, plataformas de e-commerce. Portanto, não faz sentido tem uma plataforma de e-commerce não ter um CRM e eles não comunicarem, sabemos exatamente o que é que está a acontecer. E depois as soluções de BI, não é? De Business Intelligence, que hoje já se têm que ligar. Alguns já fornecem isso para
depois nos ajudar numa ida ao cliente, numa abordagem, numa prospecção muito mais eficaz. Hoje também é essencial. Permitem-nos, muitas vezes, num simples telefone ou num tablet no limite, alguns não vão ao ponto de ir ao telefone, embora a parte já comece a ter as aplicações do telefone, permitem-nos o acesso onde quer que a gente esteja a toda esta informação. E isso é crucial. Porque a gente vai... Eu conheço uma empresa que, por exemplo, havia grande resistência dos vendedores em atualizar o CRM. E uma coisa que eles fizeram, era uma empresa que trabalhava, os vendedores faziam muitas reuniões online, foi criar um aplicativo em que no fim da reunião online havia uma ferramenta que fazia o resumo da reunião e automaticamente atualizava o CRM. E de repente, todo aquele trabalho que permitia, que os vendedores não gostavam, ficava ali todo registado, não é? Eu estou a pensar que muitos até permitem, por exemplo, estou-me a lembrar do LinkedIn, há muitos CRMs que dão a importância do LinkedIn para quem trabalha com B2B, fazem também essa interface, não é? Portanto, é obrigatório que seja simples de atualizar a informação. Não só simples de atualizar. Batalho muitas vezes esta ideia de que a informação tem que ser simples de atualizar e tem que ser colocada de maneira standardizada. Porquê? Porque se ela for de maneira standardizada, é muito mais simples de colocar e permite-me analisar, permite-me tirar conclusões. Se cada um escrever para lá textos, tipo, a minha visita foi isto, foi aquilo, ninguém depois, mesmo a inteligência artificial, tem dificuldade em tirar sumo de textos. E não vamos ter ninguém a gastar o tempo a tirar sumo. Então, nós temos a forma como se introduz uma standard e igual para todos, toda a gente saber o que é o que significa o quê, é que depois nos vai tirar a mão. E, portanto, isso tem que estar presente no CRM. Normalmente é feito no processo de implementação e assim, não é assim, na manutenção do CRM. Olha, para além desse erro que acabaste de descrever, e bem, que é muitas vezes não haver aqui uma padronização, que outros erros é que tu também costumas identificar nas empresas ao utilizar o CRM? Olha, acho que normalmente e logo partindo pelo início, as empresas sentem falta de ter um processo comercial desenhado. Ou seja, de pegar aquilo que se chama de estratégia comercial, desenhar o ciclo de vendas e perceber quais são as etapas que o compõem, o que é que eu vou fazer em cada etapa, como é que eu segmento, quem é que eu estou. E depois dizem, vamos implementar um CRM, ele vai nos resolver isto. E assim, resolve no sentido, ele obriga-nos a saber isto. Agora, não é ele que nos diz qual é o ciclo de vendas ideal para nós. Então, às vezes as empresas quase começam ao contrário, põem primeiro a ferramenta e depois agora, em função do jeito desta ferramenta, vamos procurar como é que o nosso processo se vai adaptar. Eu diria que o caminho tem que ser o oposto, que é para realmente as pessoas perceberem que aquilo vai funcionar. É as pessoas começarem a desenhar o processo, conhecerem bem o processo. Ok, o meu ciclo de vendas é este, são estas as etapas, é isto que eu faço, é assim que eu segmento, é assim que eu prospecto, é assim que eu... Ok, agora que eu tenho isto desenhado, vamos para a implementação. E vamos escolher um CRM que normalmente eu tenho de ir procurar se adapta ao meu mercado e se adapta ao meu ciclo. Sim, senhor, é este que se adapta, então vamos implementar. Né? Este é uma das coisas, talvez dos principais erros que detecto. Outra coisa é as pessoas terem o problema, às vezes até podem ir um bocadinho à frente, terem o processo já um bocadinho desenhado, mas dizerem assim, o problema é que ninguém registra. Ninguém registra porque isto é em papel ou porque é em Excel e ninguém registra, então vamos pôr o CRM para as pessoas registarem. Não é o CRM que vai fazer as pessoas registarem. Portanto, somos nós que temos que fazer com que as pessoas registrem. Se as pessoas não registram no papel, se as pessoas não registram no Excel, não é muito provável que vão começar a registrar no CRM. Eu brinco mais uma vez, façam ao contrário. Vamos pôr as pessoas a registarem em papel. As pessoas, quando começarem a ter que registrar em papel, mesmo com todo o processo desenhado e elementos standard,
vão começar a perceber o tempo que aquilo lhes consome. Ok, agora vamos lhes dar uma ferramenta simples. Às vezes uma folha Excel parada para CRM, às vezes um CRM simples numa versão gratuita. Ok, sentem a melhoria. Quando sentimos que as pessoas estão a sentir a melhoria, sim, então depois vale a pena, vamos desenhar um CRM à nossa medida, vamos buscar um ao mercado, mas que vamos implementar adaptado à nossa realidade. E aí já temos as pessoas a dizerem, uau, nós conseguimos extrair uma série de coisas daqui, porque já criaram o processo de se habituarem, de criarem a rotina, de porem lá a informação e que extraírem dados dela. Depois, outro erro que eu tenho encontrado aí na implementação de CRMs e na utilização é, isto para uns tem que ser, para os mais novos tem que ser, mas pronto, vamos aqui abrir exceção, não, e o diretor comercial não gosta, então esqueçam, então não implementem, ou é para todos, ou não é para nenhum, porque se a informação que lá está não for completa e fidedigna, não serve para nada, e então estão só a perder tempo, ou é para todos ou não é para nenhum. Se há desculpa para o diretor comercial não, garantidamente todos têm uma desculpa para não usar. Exatamente. O diretor comercial não vai fazer as perguntas de acordo com o que o CRM permite, vai fazer as perguntas de acordo com a questão que faz. E, portanto, estão a gastar tempo no CRM, então aí mais vale estar quieto. Pelo menos tenho esta opinião. E depois, quer dizer, o último erro é, ok, implementam o CRM. Não, nós estamos no state of CRMs caros e complexos, e depois, ok, mas como é que o usam? Como é que tiram partido dele? Então, ele ajuda-nos, tem lá os contactos, mas o que é que extraem? Como é que automatizaram? O que é que puseram? Casa com o quê? E não tiram partido, ok, tem as pessoas até estão a alimentar, o CRM tem uma ferramenta boa, portanto, softwares bons, mas não se dá o passo a seguir de perceber que, ok, eu para tirar partido de uma ferramenta tenho que aprender a trabalhá-la para extrair o máximo. Se eu quero ser piloto de automóvel, tenho que ir aprender a conduzir o automóvel e tirar partido dele. Se me puserem a mim um Fórmula 1 nas mãos, por mais que eu adorasse, não ia tirar partido nenhum dele, não é? Exatamente. E portanto, é um bocado esta ideia de que não chega eu a adquirir a ferramenta, agora tenho que aprender a trabalhar com ela e depois dedicar-lhe o tempo que ela precisa, quer na alimentação, quer na extração de informação. É um bocadinho assim, portanto, o processo não se encerra quando está implementado, pagamos à empresa que implementou, pronto, agora está. Não. Pois, não dá. É um processo depois que continua a exigir-nos a trabalhar com a ferramenta e eventualmente a ir mantendo formação e a ir mantendo consultoria de apoio naquela área que nos ajuda a tirar da ferramenta. E sim, aí é que notamos a diferença, sentimos as coisas a disparar. Eu pelo menos tenho acho que este talvez os maiores erros do CRM. Também admito que alguns CRMs são mais user-friendly, outros, apesar de muito bons, a gente percebe, às vezes vê na cara de algumas pessoas que pronto, é fundamental que as pessoas também percebam o que é que o CRM faz, não é? E às vezes atira essa ferramenta para a mão das pessoas e tipo, aprende sozinho o que é isso. E assim não vai funcionar. Não, e há aqui outro ponto que também é importante e que tem a ver com o quê? Mais do que, vamos aqui ver, a funcionalidade de cada CRM, está depois naquilo que tu há um bocado disseste muito bem, que é a preparação, que a empresa estar direcionada para isso. E depois há outro ponto que é o seguinte, onde eu noto e vejo que os CRMs resultam e nas empresas que estão direcionadas para o cliente, ou seja, em que há esta constante preocupação pelo ponto de vista do cliente, não é? Quando as coisas estão um bocadinho invertidas, o CRM se calhar não vai acrescentar muito mais do que aquilo que ele já tem. Aquilo que eu também noto, Eduardo, diz-me, Vasco. Se puder só pegar nessa tua... Força. A verdade é que eu disse que venho da indústria, quando me apresento as discussões, eu venho da indústria, e hoje mesmo nos processos de consultoria, se calhar um grosso dos meus clientes que estão na área da indústria, porque a gente sente-se melhor, se calhar também consegue produzir os resultados pela experiência que adquiriu. Claro. E na indústria em Portugal, até há muito pouco tempo, ninguém vendia. Eram os clientes que nos vinham comprar.
Preciso um CRM para os clientes que nos vêm comprar, basta uma base de dados. Só que os clientes vêm-nos comprar, terminou há meia dúzia de anos, ou há uma dúzia de anos. Já não é bem assim. Pois estas empresas passam a ter que ir vender. Não é o cliente que compra, é o que tem que ir vender. E isto é uma transição que está a custar em alguma indústria que mais internaliza. Nós em Portugal vemos muitas PMEs, algumas ainda geridas por pessoas que vieram, o grosso dos anos em que trabalharam foi nesta perspectiva de não, eu criei a empresa e isto cresceu com os clientes a virem-me comprar. Agora estás-me a dizer que eu tenho que ir fazer isso. Portanto, sim, obriga a que haja esta mudança de mentalidade, sem dúvida que sim. Olha, há um livro que agora me estou a lembrar que relata isso muito bem, chama-se Predictable Revenue, do Aaron Ross. Olha que, por sinal, é um antigo quadro da Salesforce, que é uma empresa de CRMs, mas que relata isso muito bem, que é um momento em que os sócios, quer dizer, deixam de o próprio negócio gerar-se pelo seu próprio conhecimento e são obrigados a criar métodos comerciais, não é? Para criar ali alguma previsibilidade nas vendas. Uma coisa que eu por vezes noto... O livro é muito bom, esse livro é muito bom. Recomendo mesmo para quem estiver então nesta fase de implementação real, porque efetivamente o livro é muito bom. Não é dos mais fáceis de ler. Eu apanhei, não sei se ele existe em português, eu apanhei só em inglês. Em inglês. Foi-me oferecido precisamente, foi-me emprestado precisamente por um tipo que é vendedor de empresa de software de CRM. Ok, muito bem. Ele, que eu saiba, ele ainda não está traduzido para português. Eu creio que não. Eu ainda li em inglês também. Exatamente. Olha, Vasco, uma das coisas um dos problemas que eu muitas vezes apanho quando as empresas me abordam é a questão de os meus vendedores têm muitos contactos, mas fazem poucas vendas. E eu muitas vezes, para perceber aquilo, o que é que eu tento perceber? É se existe algum método de qualificação das leads ou dos potenciais negócios. E muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é que baixas, não é sempre, não é? Mas baixas taxas de concretização muitas vezes têm a ver com poucas ferramentas de qualificação, okay? Perceber se efetivamente quais os negócios que fazem ou não fazem sentido, quais as melhores oportunidades ou não. Neste sentido, Vasco, achas que o CRM também pode ajudar a qualificar leads? Acho que faz uma diferença brutalíssima. O método de qualificação às vezes não é o próprio CRM. O método tem que ser adequado aqui um bocadinho ao nosso mercado. Agora, onde é que eu vejo que o CRM nos permite ajudar? Não sei se é o CRM, se são as métricas que o CRM dá. Permite-nos segmentar os clientes, pelos motivos que nós estamos a ver que faz sentido segmentar, começar a estruturar uma comunicação com aquele cliente e medir os resultados que essa comunicação está a dar. E depois ir afinando a comunicação para ver os resultados a melhorarem. E ir afinando onde é que aquela comunicação pode atuar melhor ou pode atuar melhor e poder direcionar. E depois saber em que área de mercado é que nós conseguimos afetar muito bem. Eu lembro de um processo em que, de venda de um software, nós começámos, portanto, com um envio de uma sequência de e-mails, isto é um trabalho de consultoria, um envio de uma sequência de e-mails, portanto, os diferentes potenciais clientes, e eles eram qualificados pela área de mercado, essencialmente, pela dimensão da empresa, portanto, eles ainda não tinham aquela qualificação do marketing de se é agora que eles precisam ou não. Nós a única coisa que sabíamos era aquela classificação, ou aquela qualificação mais tradicional, de enquadra-se no perfil que poderá precisar, e nós enviávamos uma sequência de e-mails.
E aquilo que podemos perceber quando começámos o trabalho, com o desenho com a qualificação tradicional que nós fizemos, nós conseguimos taxas de conversão que não iam além dos 1,5%. Ou seja, a cada 100 e-mails, uma pessoa e meia que respondia a alguma coisa. Com base no ir afinando as propostas de e-mail, portanto, a sequência de e-mails, o conteúdo que estava nessa sequência, a maneira como aquilo era escrito e percebendo onde é que esta taxa está a ir, em que tipo de mercado, em que tipo de empresa, permitiu-nos trabalhar a qualificação. Nós, quando eu deixei o projeto, depois o projeto, as coisas já vão por elas e os consultores vêm embora. Quando eu deixei o projeto, a taxa de conversão estava em 7%. Ou seja, em vez de cada 100 e-mails enviados, haver uma pessoa e meia que responde, já havia 7. E eu imagino que o processo ainda possa estar um bocadinho melhor. Depois continua a ser afinável, não é afinável para sempre. Ele continua na base do tradicional, porque a gente não sabe se é o momento, e portanto nunca consegue, com o marketing a seguir conseguimos, mas afinar num processo de prospecção tradicional de 1,5% para 7%, acho que foi espetacular. E isso foi um trabalho muito claro de ir acompanhando as taxas através do CRM. Agora, também dá trabalho, claro que sim, mas permite a versatilidade, não é? Que é desenhar a persona de uma forma muito mais acutilada. Sim, mas obter resultados sem trabalho... Não conheço. Eu não conheço. Então, se alguém conhecer, eu estou aberto a ouvir. Eu normalmente, quando ouço histórias de resultados sem trabalho, a malta acaba na prisão, portanto, eu prefiro não conhecer. Pois, não é o ideal, não é o ideal de todo. Exatamente. Não é bom. Olha, há um bocado eu falei numa coisa que é colocarmos o cliente no centro do processo. E uma coisa que ultimamente eu diria que já não é algo que será importante trabalhar, eu direi que já é algo obrigatório. Tem a ver com uma questão que é a personalização. Okay? A personalização no atendimento. De que forma é que o CRM também nos pode ajudar aqui nesta questão da personalização, nesta questão de desenvolvermos um melhor relacionamento, um relacionamento mais duradouro com os nossos clientes? Eduardo, pensando que, hoje nós conseguimos na memória os dados dos nossos melhores clientes, meia dúzia de melhores clientes. Não conseguimos ir muito além disso. Ora, disponibilizando-nos uma visão 360 sobre o que é que o cliente interagiu connosco, quais são os gostos do cliente, as preferências, o que é que ele costuma comprar, como é que é o histórico de pagamento, tudo, não é? O CRM consegue reunir tudo isso, portanto, nós de repente temos tudo à mão para poder usar. E muito mais. Nós também podemos ter forma de ter as preferências e as necessidades do cliente no CRM. Ou seja, muitas vezes o CRM pode nos alertar, desde que a gente o programa, para a necessidade do cliente. A gente sabe que o cliente tem um consumo de determinada regularidade. Porque não, um mês antes ou 2 semanas antes, dizer assim, olha, eu sei, provavelmente vai precisar deste produto, não? Tenho aqui uma campanha, tenho uma coisa... E o cliente está a dizer, este tipo está atento às minhas necessidades. Ora, nós queremos comprar a quem está atento às nossas necessidades. Eles muitas vezes nem sequer vai ao passo a seguir de ir ele procurar e dizer, olha, preciso disto, vou mandar aos vários fornecedores. Não, ele tem um fornecedor que lhe diz, olha, provavelmente vai precisar disso, quer verificar, tem aqui uma campanha, quer, e a pessoa, pois realmente é isso, então manda. É uma antecipação, joga-se na antecipação, não é? Eu acho difícil, isto é criar relacionamento, a gente gosta, quem nos ajuda. Ora, se eu tenho alguém que me está a mostrar, que me está a ajudar, eu às vezes só comecei a dizer, isso é fazer o trabalho pelo cliente. Não é pelo cliente, é fazer o trabalho por nós, porque eu assim quero como para mim. Porque se for o cliente a perceber a necessidade, disparar a necessidade para um conjunto de fornecedores. Se for eu a dizer, olha, vai ter esta necessidade e eu tenho aqui a solução. Ele nem se vai precisar de lembrar dos outros, porque resolve-lhe o problema antes de saber que tem o problema. E esta eu acho que é uma das coisas que é espetacular naquilo que é a personalização do CRM. É o cliente estar descansado que a gente resolve o problema antes do problema existir. Claro. Eu acho que muitas vezes também
E eu isto que eu vou dizer, eu sei que é cada vez mais difícil, mas que eu acho que é um trabalho que os vendedores têm que estar atentos, que é perceber, no meio de tantos canais de comunicação, qual é o canal de comunicação que é privilegiado pelo nosso cliente. Ou seja, no meio do telefone, dos SMS, dos WhatsApps, do que quer que seja, eu sei que isto pode parecer estranho, pelo menos para mim é, não é? Mas que é um bocadinho de, olha, o que é que o cliente responde mais depressa? E então eu vou-te dizer uma coisa curiosa que me aconteceu este ano. Este ano estive a trabalhar com uma empresa, a acompanhar os vendedores durante algum período, e eles diziam, Eduardo, eu mando os e-mails, mando WhatsApps e ninguém me liga nenhuma. Okay. Pronto, muito bem. Então qual é o canal de comunicação que eles mais valorizam? E então resolvemos fazer um teste que foi o quê? Aquilo como eram retalhistas, os clientes desta empresa, eu pedi para eles testarem, enviarem mensagens do Instagram. E o que é que aconteceu, por incrível que pareça? Começaram a responder a tudo, e o responderam muitas vezes ao Vasco, era uma coisa tão simples como: vai sair este novo artigo, esta nova referência. E as pessoas responderem, ok, manda-me X produtos. E no e-mail não respondiam, nem no WhatsApp respondiam. E muitas vezes o CRM permite-me a mim identificar exatamente isso. Qual é o canal que o cliente valoriza? E se o homem valoriza que é por Instagram, qual é a diferença entre mandar um e-mail ou mandar uma mensagem por Instagram? Não, seria mais complicado se eu tivesse que mandar para um correio, não é? No CRM, provavelmente, ele até podemos ter a inteligência artificial a trabalhar para nós e ele mandar a mensagem no formato que o cliente mais gosta. A gente escreve num formato e ele adapta aquilo para mandar no que a gente mais gosta. Também. Olha, outra coisa que... Permitir esse ponto. Exatamente. Outra coisa que é interessante tem a ver com o acompanhamento da própria equipa de vendas. Tu há um bocado dizias muito bem. Se calhar há malta que só pensa nos números do ano lá para outubro, novembro, não é? O CRM permite-nos ir fazendo o acompanhamento da equipa de vendas, da performance, de identificar até próprias áreas de melhoria. Quais é que tu achas que podem ser assim as métricas que o CRM mais nos pode ajudar nisto que é o desempenho dos vendedores? Eu aqui as taxas de conversão entre a passagem das várias etapas do funil. Sim, okay. Eu acho que esta é talvez a principal métrica que depois nos pode ajudar a melhorar o processo. E funciona muito. Às vezes as pessoas perguntam, mas exatamente qual é a taxa que é certa? Eu digo, olha, não há uma resposta de taxa certa a esta. O que vocês devem agir é por comparação. Nessas etapas. Comecem a medir e depois precisam de ir ganhando o quórum. Claro, vocês podem ir sempre pesquisar na net a informação dos vossos concorrentes, mas ainda não é muito fácil encontrar a informação e é difícil saber se ela é fidedigna. Portanto, a gente ir por comparação. E o CRM permite-nos isso. Ao longo dos meses, o mesmo mês do ano anterior, o mês passado, o colega ao lado, o que é que está a fazer? Como é que está a correr esta taxa de conversão? Okay, como é que eu posso afinar o processo para melhorar esta taxa de conversão? Portanto, eu diria que as taxas de conversão são claramente aquilo que nós mais devemos medir. Pronto, obviamente que, e depois o resultado final também. A prova, se eu lhe posso chamar assim, talvez já há uns anos, eu tinha acabado de abrir a empresa e estava a avançar nesta área de levar os números às pessoas, ainda antes do CRM. E fui trabalhar uma equipa comercial em que, primeiro mês que analiso os números, percebo que é um comercial que, se tivesse vendido tipo mais de 200 euros, levava mais 400 e tal para casa. Portanto, compensava-lhe, se fosse preciso, comprar ele o produto para levar o dinheiro para casa. Com o produto e falei com ele na reunião comercial, a gente falei com ele. Ele disse, mas nós não sabemos quanto é que vou vender no fim do mês. Depois só me mandam as comissões. Vocês não sabem quanto é que vão vender.
Não, pode ser. Naquela equipa, o facto de nós, acho que eram 6 comerciais na altura, o facto de nós pomos o foco nos números, permitiu logo no primeiro ano crescer à volta dos 30%. Foi inesperado. O que fizemos foi uma maldade, porque pusemos a tesouraria sob pressão e depois queríamos e faltava tesouraria para crescer. Foi um processo difícil, mas para mim foi a primeira grande demonstração de para o pessoal olharmos para estas taxas de conversão, aquilo que nos permite fazer aquele milezinho extra, não é? Como se chama o extra mile, de ir um bocadinho mais além, melhorar um bocadinho, afinar aqui, aperta da colar, e isto traduz em euros no bolso. Que é o que as empresas querem, euros no bolso. Queremos todos, é para isso que estamos nas vendas. E portanto faz uma diferença brutal acompanhar as taxas de conversão, ter as etapas do funil definidas e depois perceber, ok, se esta taxa está a ser pior do que no passado, como é que eu a melhoro? E se já está a ser melhor, como é que eu ainda posso melhorar mais, o que é que eu posso mudar? E conhecer as taxas permite-me saber, se eu fizer isto de maneira diferente, melhor ou piora? Piorar, abandono. Se melhorar, continuo. Quer dizer, é um bocadinho esta a ideia. Agora eu só sei se medir. Porque se ficar pelo achismo, às vezes posso estar mal disposto, acho mal, outras vezes estou bem disposto, acho bem. Isso não faz sentido, não é? Hoje, nos dias de hoje. Mas isso até é importante para quem lidera uma equipa. Por exemplo, se eu tenho um comercial que tem uma grande taxa de sucesso entre prospecção e reuniões, entre reuniões e proposta, e se calhar está ali a falhar a taxa de concretização entre a proposta e o fecho, se calhar eu tenho que perceber de que forma é que ele está a apresentar a proposta, que abordagens é que está a utilizar, e lá está, é o que tu dizes, deixa de ser o achismo e permite-me ir ao ponto, não é? Exatamente. E depois posso perceber, ok, se calhar na parte do fecho posso pôr este comercial a ensinar os colegas e a partilhar as boas práticas. Se calhar às vezes consigo, para certos projetos, criar equipas comerciais, porque sei que este é muito forte nesta área e este é muito forte naquela. Como é que eu os ponho a trabalhar isto em conjunto? E trabalhar em equipa é um bocadinho isso, não é só cada um fazer, é que a gente em conjunto pega nas valências de cada um. E eu aí passo, sem as pessoas, e quando eu estou a mostrar números, tenho a vantagem de, eu não estou com achismos, não há o risco de estarem a dizer, porque tu gostas mais de A, ou porque tu identificas-te mais com B. Não, são os números que estão a falar, não é? Portanto, tiramos esse peso, as pessoas não estão a questionar algo que é um facto, que está lá, pronto, ok? Podem ter tido azar, certo, mas o número está lá, portanto, não é um achismo meu, não é o meu gosto, é o que o CRM está a mostrar. Exatamente. Olha, há uma coisa e permite-nos outra coisa, já agora, se quiseres, só em termos de gestão para os líderes. Assim, uma das dificuldades dos líderes de equipas comerciais é os comerciais andam muito dispersos e por vezes o líder sente-se a perder um bocadinho o controle daquilo que está a acontecer e compensa essa perca de controle com muita insistência, muitos telefonemas, muito acompanhamento, só que tem muito tempo. Uma ferramenta como o CRM permite-me manter a tranquilidade porque eu tenho visibilidade sobre o que está a acontecer. Então, enquanto líder, não me sinto a perder o controle, não tenho tanta necessidade de sobrecontrolar, o meu tempo dá para fazer coisas muito mais estratégicas. E, portanto, é uma mais-valia gigante para a liderança dele. Portanto, por isso é que o diretor comercial não pode ser aquele que ele não usa. Não, tem que ser o que mais usa. Exatamente. Olha, uma das coisas que muito se tem falado é da instabilidade que vivem os mercados, embora eu costumo sempre dizer, o meu primeiro dia de trabalho foi o dia 11 de setembro de 2001, portanto, eu ando há 23 anos a saltar de crise em crise, portanto, a instabilidade já é um dado adquirido. Mas, falando em previsibilidade, aquilo que nós estamos a ver, e com a tua explicação e com o teu conhecimento nos estás a transmitir, é que o CRM também pode ajudar nisto que é a previsibilidade, nisto que é a previsão de vendas. Aqui a questão é, de que forma, como é que nós podemos ainda extrair ou obter maior previsibilidade através desta ferramenta, Vasco? Era aquilo que estava há bocadinho a referir. O CRM permite-nos o histórico
das taxas de conversão de cada cliente, Uhum. não é? Dos nossos clientes, e permite-nos um estoque, se não ao cliente, aproximado para clientes similares, segmentação similar. E, portanto, o que é que eu permito? Quando nós vamos ver no nosso CRM propostas em aberto, ele consegue apresentar-nos inteligência artificial a trabalhar por trás daquilo, não é? Ele diz assim, ok, esta proposta, nesta segmentação de cliente, normalmente a taxa de concretização é 80%. Nesta é 50%. Nesta... E de repente nós temos ali qual é a previsibilidade do número de vendas e de valor de vendas para produtos com inteligência artificial a trabalhar para nós. E é óbvio que ela vai ser tão mais rigorosa quanto mais rigorosa for a introdução de dados. Se os dados estiverem bem introduzidos, vai andar muito próximo daquilo que é a realidade. São estimativas hoje muito, muito próximas. Grau de falha, só equiparar àquelas pessoas que já têm muito tempo disto. Não se preocupe que vai acontecer assim. Às vezes apanha nessas PMEs aquele patrão que ainda diz, não se preocupe, vai dar isto. E depois toda a gente, como é que o tipo adivinhava? O CRM também faz isso. Com menos anos de experiência, mas também permite-nos ir compensar essa experiência, não é? Ele vai ler aquela informação. E, portanto, a previsibilidade de vendas é forte. Já falaste várias vezes sobre a automação, sobre a inteligência artificial. Em termos dessas ferramentas, o que é que tu achas que é imprescindível haver automação? Vamos cá ver. Isto há 3 anos, né? Eu ia dizer 6, nem é preciso ir a 6, basta ir a metade. Não havia nem inteligência artificial e a automação era uma coisa que ainda se estava a experimentar. Neste momento, havendo isso, sendo universal, podemos já dizer que é algo que é acessível a toda a gente, em que é que, havendo a implementação de um CRM, eu devo ter o cuidado de fazer a automação? Mail marketing. Portanto, os automatismos de envio dos e-mails de acompanhamento e nutrição de leads e propostas, e não tem por ser todo esse acompanhamento, que às vezes até se torna um acompanhamento chato, porque a gente diz, mas vou mandar e-mail perguntar o quê? Já viu a proposta? Já não sei o quê? Não, portanto, isso tudo ser automatizado e personalizado com base naquilo que é o CRM e o cliente, para não nos dar trabalho. Portanto, tudo isso tem que estar integrado para o CRM fazer sozinho. Tudo o que são os marketing automation, portanto, a tal qualificação que falávamos já um bocadinho, nós temos campanhas de marketing a funcionar, toda a qualificação ser feita também de forma automática e já só nos chegar o não vale a pena. Eu sei que às vezes ainda custa a algumas pessoas e às vezes dizem, Vasco, então, mas se eu tenho aqui 200 pedidos de orçamentos, como é que eu vou dizer às pessoas que não respondem? Eu disse, digam alguma coisa às pessoas, obviamente, não deixem as pessoas sem resposta, mas digam oportuno, ou que, agora, não respondam a essas 800 propostas, se vocês depois, na verdade, só ganham 50. Isso é uma taxa de conversão que não faz sentido. Estão a gastar tempo para nada. E portanto, esta automação das campanhas de marketing também é crucial. E que falava já há pouco também, era um ponto que eu tinha também aqui apontado, que é, hoje não me faz sentido que as pessoas tenham que estar a fazer quase transcrições do que aconteceu, porque eu falo ao telefone com um cliente ou tenho uma videochamada e há ferramentas que me fazem a transcrição e tiram os pontos-chave e podem registrar os pontos-chave. Portanto, isso também, e esse histórico tem que estar todo disponível de uma forma simples. Com as plataformas de e-commerce, também falámos já o que não me faz sentido termos uma plataforma de e-commerce que não esteja ligada ao nosso CRM. E obviamente parte tábil também me faz todo sentido, que eu se vou visitar um cliente, se vou responder a um cliente, eu tenho que saber se o cliente tem faturas em atraso e eu não me interessa responder, ou se já pagou, ou até me interessa ter automatizado que está para vencer, para ele poder ser avisado. Eu sei que muitos também já fazem isso, mas acho muito mais carinhoso, vou-lhe chamar assim, quando é feito pela pessoa com quem interage, não está lá a receber de um software. Até a personalização da coisa é totalmente diferente.
Portanto, acho que faz-me sentido que se vá por aí. Estes seriam talvez aqui os principais, ou as principais integrações que eu acho que tem que ter. Muito bem, e acho que fazem sentido e permite outra coisa que é os vendedores estarem focados naquilo que é o seu trabalho, que é vender muito mais do que estarem a gastar tempo noutro tipo de tarefas que são importantes, mas havendo formas de as automatizar, será muito mais fácil dessa forma. Não é? Até porque a gente ouve e percebe que há muitos vendedores que dizem, olha, mas nós não somos marketeers. Não mas têm que fazer para ter os resultados. Claro. Portanto, se puderem automatizar, perfeito. Sim. Claro que sim. Olha, Vasco, tínhamos falado então aquilo, e voltando àquilo que falamos no início, de haver malta que adora o CRM, haver malta que, por outro lado, odeia o CRM. Aqui a grande questão é como é que eu posso garantir, okay, que a equipa de vendas vai utilizar o CRM no dia-a-dia. Ok, boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa, assim, as pessoas, o CRM é quase como os registros de produção, traz a nu aquilo que a gente faz e não faz. E portanto as pessoas às vezes acabam por, tipo, querem-me controlar e querem que eu preencha isto para me controlar. Então acho que começa por envolver as pessoas na decisão sequer de ter um CRM e chamá-las a dar a sua opinião e perceber se elas sabem o que é um CRM, ensiná-las sobre o que é, qual é o sumo que se pode tirar e qual é o benefício a cada um que o CRM lhes vai dar. Tipo, não é um benefício só para a empresa. A empresa vai ter um benefício que será eventualmente um acumular dos benefícios para as pessoas individuais, para os comerciais individuais. Então, se eu lhe dar os benefícios, quer dizer, ele vai perceber que não tem nada a ver com eu controlar o que ele está a fazer, tem a ver eu proporcionar-lhe ferramentas que lhe vão trazer um outro resultado, o resultado no bolso dele. Claro. E eu acho que se mostrarmos as coisas aos comerciais por este lado, os comerciais, por definição, aquilo que querem é dinheiro no bolso. Portanto, faz-me todo o sentido envolver as pessoas e explicar-lhes exatamente o que é o CRM. Antes da decisão estar tomada, porque eles não sintam que agora estamos aqui a tentar enganar de uma coisa que já está. Não, venham cá, vamos decidir em conjunto, vamos ver quais são as necessidades, vamos garantir que o nosso ciclo de vendas, a nossa estratégia está bem definida. Vocês percebem como é que isto vai ajudar, em que etapas é que vai ajudar, como é que vai ajudar. Ok, então, sim senhor, pondo as pessoas a participar disto e deixá-las ajudar também na escolha e na pesquisa daquilo que pode ser a solução mais adequada no mercado. Porque a gente sabe que para diferentes áreas de mercado há softwares que respondem melhor para uma determinada área, outros para outra, há softwares muito bons, mas que para certo tipo de empresas não fazem sentido. Era aquilo que eu dizia, se puserem o Fórmula 1 nas mãos, não vai valer de nada o Fórmula 1, não é? Exatamente. Portanto, às vezes é preciso fazer uma adequação e também a empresa está preparada para conseguir tirar partido. E se nós envolvermos as pessoas nestas etapas, acho que elas vão perceber a mais-valia para o seu dia-a-dia e vão aderir. É fundamental que o que se dizia há bocado, e enquanto responsável, se sou eu o responsável, cobre às pessoas, cobre no bom sentido, que quando eu faço perguntas, olha, como é que isso está a correr? Em vez de, olha, diz-me aí o que é que tu tens aberto, eu possa dizer, vi no teu CRM que tinhas isto em aberto, isto é muito interessante, este cliente costuma ter esta taxa, diz lá de conversão, não é? Vais conseguir converter, esta taxa está certa, se eu fizer as perguntas que puxam pelo CRM, naturalmente a pessoa vai dizer, este tipo está a olhar ao CRM, então eu quero preencher, que é para estar mais perto deste tipo e ele perceber o que eu estou a trabalhar. E acho que faz parte. Mas isto, claramente, quem está acima tem que perceber este papel, que é crucial. Claro. Sem ele... Eu acho que, enquanto tu explicavas, lembrei-me do Simon Sinek, que falava sempre do porquê, não é? Quando nós explicamos mais o porquê de fazermos as coisas do que estarmos a dizer o que fazer, as pessoas, sabendo o porquê, existe uma propensão maior para quererem fazer, não é? E muitas vezes o porquê passa... Exatamente. Primeiro passa por esclarecer, se calhar, quais são os objetivos, quais são as metas,
que se calhar muitas vezes é algo que não... Olha, e o próprio benefício para a pessoa. É assim, Exatamente. não é mal nenhum nós pensamos que nós todos temos um bocadinho de egoísmo. E o egoísmo não é uma coisa má, em dose controlada, nós nos preocupar um bocadinho connosco para a coisa poder acontecer. E se nós conseguimos também perceber de que maneira que isto nos vai ajudar também a nós, é muito mais fácil nós alinhar. Isto não é só bom para os outros, isto também é bom para mim. Não é? Então, deixa-me Claro. ajudar. Exatamente. Olha, Vasco, eu hoje distraí-me completamente com as horas, o que é bom sinal, é sinal que a conversa estava animada e estava interessante, mas já passou mais de uma hora. Eu, entretanto, não sei se alguém tem interesse em apresentar-te alguma questão ou não, mas, e também para não te roubar muito mais tempo, a pergunta que eu, no fundo, gostaria de fazer-te era como é que tu imaginas, no futuro, qual é que possa ser a evolução que o CRM possa ter, no sentido de ir respondendo àquelas que vão sendo as necessidades do mercado. Não sei se consigo fazer futurologia, se estou com essa criatividade. Acho que é um bocadinho imprevisível a maneira como vai evoluir. Eu acho que, quer dizer, principalmente com a globalização e com a capacidade das internets e os vídeos, eu acho que nós vamos ter cada vez mais a inteligência artificial a fazer a análise do que vamos fazer e, portanto, sessões, não é bem sessões como esta, mas nossas interações com o cliente, que vão ser muito mais em vídeo no futuro, serem gravadas e aquilo ir buscar a informação que a gente não tenha que andar a preencher quase nada. E a gente só tenha que analisar dados. Porque é o sumo strike não é de introduzir dados, é de analisar dados. E a questão é, neste momento, os dados ainda não são introduzidos de forma automática, não se consegue. Mas quando se conseguir, e eu acho que é o próximo passo, quando isso acontecer, quando tudo surgir de forma automática e a gente puder ir lá só espremer o sumo, pronto, então é uma ferramenta para não se pôr defeito. Exatamente. E acho que será um dos passos no futuro. Com a inteligência artificial, ela ajuda muito sobre isso. Vasco, olha, para finalizar, queres deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? E estamos aqui já este é o último episódio de 2024, portanto já estamos aqui em pré-natal, em pré-ano novo. Alguma mensagem que tu queiras deixar para os ouvintes do Parar para Vender sobre a importância do CRM para o sucesso das vendas e também sobre aquilo que tu querias que possa nos trazer aqui o 2025 em termos de atividade comercial? Talvez pelo próprio momento que estou a viver, se eu posso recomendar alguma coisa, imagino que não seja nesta semana e meia que vão salvar o ano, portanto aproveitem agora para descansar, para que entrem em 2025 com a energia necessária para fazer aquilo que tem que ser feito. E dizer-vos que sempre que vamos começar a usar uma ferramenta nova, os primeiros tempos não são produtivos. Porque estamos a aprender a ferramenta. Com o CRM funciona desta maneira. Não decidam implementar um CRM em janeiro, à espera de em março, uau, está a imenso. Não, há aqui um período de aprendizagem e muitos dos dados que se têm funcionam por comparação. Ou seja, precisam de quórum, precisam de tempo para a gente extrair aquilo que tem que extrair. Então, pensem sempre que um processo de ter um CRM a tirar sumo a sério vai demorar sempre 6 meses a um ano. Pelo menos. E, portanto, deem essa hipótese ao software. É preciso trabalhá-lo todos os dias durante esse ano para que, ao fim do ano, aí sim, vocês possam dizer, valeu a pena isto que aconteceu. Se forem analisar em março, provavelmente, então nem comecem, porque provavelmente em março não vão pensar que valeu a pena. Ainda só está a fase do esforço, do investimento, ainda não entraram no tirar o sumo do investimento. Portanto, seria essa talvez a minha dica para finalizar, para balizarem a expectativa em termos do que pode ser um retorno de uma implementação de um CRM.
Ok. Olha, ó Vasco, eu quero-te agradecer bastante a tua disponibilidade para marcares presença aqui no Parar para Vender. Eu acho que é importante isto ser um espaço de partilha para quem tenha uma paixão, como nós temos, sobre aquilo que é a atividade comercial, a atividade das vendas em particular. Aproveito para te desejar um bom ano de 2025, a ti e a todos aqueles que nos estão a ouvir. E olhem, tem sido sempre um momento, já há 2 anos que tem sido este o objetivo, de transformar aqui esta pequena hora do almoço em momentos de partilha e de conhecimento. Portanto, olhem, quero-vos desejar boas festas, um bom Natal com a vossa família e em 2025 voltamos a encontrar com mais convidados que nos vão trazer mais conhecimento. Obrigado, Vasco. Obrigado eu pelo convite e boas festas também para ti e para todos que estão a ouvir. Muito obrigado por terem investido o tempo a ouvir-me aqui. Foi um gosto partilhar estas ideias convosco. Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco!